se teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso trabalho, nossa tarefa de amor na noite de hoje. Para você que está chegando agora, vamos abrir o nosso evangelho, colocarmos a nossa garrafa com água para ser fluidificada e com bons pensamentos vamos mentalizar e irradiar por cada irmão que vem em nossos pensamentos, um familiar distante, um desconhecido que a gente muitas das vezes vê na rua. Que a espiritualidade nesse momento possa envolver os corações dos nossos irmãos, principalmente envolver também os nossos irmãos que estão nos hospitais, enfermos. Então, nesse momento, vamos deixar o Mestre Jesus entrar dentro do nosso lar. Vamos dar início à nossa tarefa de amor na noite de hoje. Que assim seja. A leitura de hoje é do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiam conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, estabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. Então, nessa noite de hoje, vamos fechar nossos olhos, chamar o nosso protetor para mais perto de nós,
agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos vivos. Agradecer por cada dificuldade. Pedindo a Ele que nos ampare, nos ilumine. Que possamos estar aberta para o Evangelho, para a mensagem de hoje. Nos preparar para receber Jesus em nosso lar, as palavras dele. Que possamos irradiar para o mundo, para quem precisa, para cada um nas suas casas, por aqueles que não têm a consciência, mas têm a certeza que Deus o ama. E pedimos também a Maria, com esse amor de mãe, que possa nos envolver, nos dar o colo em cada situação difícil e saber que tudo passa. Precisamos aceitar os momentos e entender que é preciso para evoluirmos. Então, obrigado, Senhor. Obrigado. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Então vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuação nessa quarta-feira, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai ler hoje o item 11, Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quem sabe o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, não conservará nenhum traço.
as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma lembrança exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, muita gente gosta de dizer que não existe a reencarnação, alguma coisa assim, porque a gente não lembra, né? E outros falam assim, mas aí fica difícil, a gente não lembra, né? Graças a Deus que a gente não lembra. Imagina você amamentar no teu seio alguém que já te violentou. Você saber que aquela criança é alguém que te fez mal e você lembrar daquilo, né? Como é que a gente ia se sentir? Né? Porque pra gente é algo muito grave. Até porque quando a gente vai fazer uma prova, a gente vai fazer um teste numa faculdade, numa escola, a gente não sabe as respostas, né? A gente não sabe o que a gente errou exatamente, a matéria em si, né? Então a gente tem que saber para não poder... Não tem como a gente saber as respostas antes, né? Senão você vai estar roubando, né? Vai trapacear no teste. Então você saber que você fez algumas coisas erradas, que você tem que mudar, você só vem com aquele instinto de que você tem que alterar aquilo. Mas você não vem exatamente sabendo tudo, porque senão também seria muito fácil. Eu errei isso, eu vou segurar isso, né? Porque senão eu vou pagar em dobro depois, e por aí vai. Mas a verdade é que a gente sabe exatamente, a gente na nossa consciência, quando a gente está dormindo, quando a gente está sozinho, nas nossas preces, né? A gente sabe mais ou menos assim, o que a gente tem, né? Uma ideia. Ih, gente, eu sou orgulhoso, sou invejoso, eu sou ciumento, sou avarento. A gente sabe, a gente fica com aquela ideia inata do que a gente precisa mudar, né? Então, se Deus fez assim, como é que a gente pode querer questionar, né, que esse seria... Mas a gente pode questionar, na verdade, mas raciocinar. E aí, os nossos filhos, o nosso pai... Né? A gente está lendo agora, estudando a história da Dona Ivone, do Amaral Pereira, aquelas situações dela. Imagina se ela tivesse lembrança das pessoas que hoje a amam e estão com ela, ou que ela maltratou. E como é que faz? Né? Se você foi a pessoa que provocou mal e você está com toda a intenção, né? Colocando agora o outro lado, né? A gente que provocou o mal. E aí eu quero que você me perdoe. E aí? Você fala, não vou perdoar porque você fez. Eu lembro que você fez isso comigo. Só ia viver em sofrimento. Já pensou? Mas Deus é tão misericordioso que Ele joga esse véu de esquecimento na gente para que a gente não se lembre que a gente fez um com o outro. É a mesma coisa uma mãe quando ela está esperando, gerando uma criança, né? Ela vem, a criança nasce pequenininha, ela com todo aquele amor, com todo aquele carinho,
Na barriga, quando o neném mexe, ela já está sentindo, ela já está passando todo aquele amor. Já pensou? Se ela soubesse de algumas coisas que talvez no passado, né, talvez aquela criança que, aliás, que aquele espírito que veio no corpo de uma criança tenha feito mal para ela, e aí como que ela ia receber aquele neném? Como receber aquele... Exatamente, entendeu? Deus é muito bom. Se nessa vida agora que a gente está vivendo agora, a gente tem lembrança que a gente não quer. Tem coisa que a gente às vezes deita e aquilo vem na cabeça da gente, a gente fala, ai meu Deus do céu, eu queria tanto esquecer isso, né? Que a bênção da nossa vida de encarnado é o sono. É uma bênção, que você está tão cansado dos problemas da vida, de alguma coisa que alguém te machucou, que alguém fez com você, e você dorme para esquecer aquilo. Se nessa vida eu quero esquecer, imagina se eu tivesse lembrança de tudo. Não tem como, a gente não ia nem suportar isso. Então a gente vai encerrando aqui a parte do Evangelho. Tudo bem aí? Quer falar? Vou botar aqui perto do microfone. Nosso irmão Marcelo está lá no hospital, mas ele não se aguenta, ele quer participar. Vamos lá. Então, tá dando para sair bem o som? Tá, eu tô botando aqui bem pertinho do microfone. Então vamos nós, assim, o passado ele não se apaga, né? Nós somos construções daquilo que nós construímos ao longo das vidas. Então, assim, Deus, em sua infinita misericórdia, nos permite a cada nova existência esse véu do esquecimento, né? Para que a gente possa corrigir tudo aquilo que a gente praticou lá atrás. Seria uma injustiça muito grande a gente vir lembrando, já que a gente, na grande parte das vezes, vem entre os nossos queridos saber das mazelas do passado, né? Você dá um beijo no seu filho no berço, que foi teu algoz, ou você o dele, né? Abraçar sua mãe que te abortou. Então, assim, isso não ia resolver o problema. A gente não ia conseguir criar esse novo ciclo de amor, esse elo de perdão. Então, isso é uma misericórdia. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades e, principalmente, os alertas, os atentos que a gente tem com relação a isso. Porque muitas das vezes a gente fala, poxa, eu conheci fulano, eu conheci o Beltrano, e eu não simpatizo com ele, eu tenho algum problema com ele. Isso é um estado de alerta, porque esse que você não simpatiza sem motivo, muitas das vezes é aquele que lá atrás foi o teu desaverso, claro. Então, assim, você não casava com ele, e é um motivo de alerta de falar, opa, peraí, por que eu não gosto dele? É hora de começar a consertar, de entender o que está acontecendo, porque algum motivo há, mesmo que não seja dessa vida, com esse desafeto. E assim, ele diz que na hora do sono é quando a gente esquece o dia de trabalho, mas que no outro dia a gente vai lembrar. A mesma referência ele usa no véu de esquecimento dessa vida, tudo que nós vamos construir, mas na hora da passagem a gente vai relembrar tanto dessa quanto da outra. Então é hora de construir, né? É hora de aproveitar essa oportunidade divina desse esquecimento e começar a corrigir aquilo que a gente deixou para trás, mesmo não sabendo, né? Mesmo por intuição. Acho que é isso. Muito bem, então. Então aí, alguém quer mais comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Então vamos encerrando a parte do nosso Evangelho. Fazemos a nossa prece. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, vamos elevar nosso pensamento, pensar no nosso Pai Maior, agradecer por esse momento de comunhão, esse momento que podemos nos ligar a Ele, que devemos nos ligar a Ele, com todo amor, todo carinho, e assim podemos aprender um pouco mais de Sua Palavra, podemos ambientar nosso lar, podemos entrar nessas vibrações que são tão maravilhosas para nós. Nesse momento, podemos pensar em nossos irmãos tão necessitados, aqueles que estão enfermos, tanto do corpo, quanto do coração ou do espírito. Possamos vibrar por cada um deles, possamos vibrar por nossas famílias, possamos vibrar por nossos amigos e por todos do mundo. Que possamos, meu Pai, nos unir cada vez mais, aprender cada vez mais o Teu Evangelho. Obrigado, meu Pai, mais uma vez por esse ensino maravilhoso, por essas palavras tão benditas que nos ensinam todo dia, tudo o que devemos praticar em nossas vidas. Obrigado, que assim seja.
Que maravilha, né? Fizemos o nosso evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.